Diz assim a palavra do Senhor: e o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a quem hora a ti virei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disto. E ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confirmarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos teus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para que nós possamos adentrar propriamente naquilo que Deus colocou ao nosso coração, uma análise da circunstância da igreja de Sardes. O problema que existia na igreja de Sardes não era heresia, mas a morte espiritual. Apesar de sua reputação de ser uma cidade muito ativa, Sardes estava infectada pelo pecado. Suas obras eram más e suas vestes estavam contaminadas. Exteriormente parecia muito boa, mas interiormente estava corrupta. Cidade de Sardes, famosa por ser um importante centro industrial de produtos de lã e tinturaria. Agora vai uma observação. Quem está preocupado com a aparência é porque precisa possivelmente chamar atenção para algo que quer esconder. Então, diante disso, nós precisamos trazer uma palavra, um propósito como tema, uma igreja com propósito de agradar a Deus. Olha só, nós vemos aqui, Deus chamou a igreja para influenciar no estilo da cidade. E não a cidade para influenciar no estilo da igreja. A igreja é para influenciar o mundo, no mundo, e não o mundo influenciar na igreja. Enquanto a igreja está influenciando com a sua comunhão com Deus, na cidade ela está agradando a Deus. Quando a igreja está sendo sal e luz, ela está agradando a Deus. Então nós vemos aqui que esta igreja tinha 3 tipos de comportamentos dentro desta igreja. Primeiro, vestes limpas, pessoas dignas, consciência pura. Então dentro desta igreja havia pessoas de vestes limpas, dignas e de consciência pura. Amém? Eu creio que 100% de nós que estamos aqui, estamos com as nossas vestes limpas, com a nossa consciência pura e dignos de um passaporte para ir morar no céu. Se porventura alguém não ainda está com esse passaporte carimbado, com visto pronto para ir para o céu,
nesta noite você pode receber a chancela, o carimbo do visto aprovado para ir para a Nova Jerusalém. Veja bem, segundo comportamento desta igreja, os fracos, anêmicos, desnutridos e sem resistências. Era um outro comportamento dentro da igreja de Sardes. Porém, existia mais um comportamento. Existia a terceira classe de pessoas, que eram as pessoas mortas. Então, é necessário que a igreja de veste limpa, digna, de consciência pura, influencie. Então, quando o Espírito escreve ao pastor da igreja, dizendo: pastor, olha, eu fiz um raio-x da tua igreja, e dentro dela tem esses 3 tipos de componentes. Então, agora você precisa de tomar algumas atitudes, para que a tua igreja, para que a minha igreja, melhor dizendo, a igreja, eu acho interessante quando o pastor fala, porque a igreja não é dele, a igreja é de Jesus. Então, a igreja de Jesus, que está na responsabilidade tua, tome uma direção correta. Veja só, é necessário proporcionar ambientes e situações para que a igreja tenha consciência do seu estado espiritual. E eu acho interessante que o que está acontecendo na De Família é isto. Está sendo proporcionado ambientes para que cada um de nós façamos reflexões do nosso quadro espiritual, de como estamos vivendo, como estamos nos alimentando. Porém, aqui nós vemos que cada um, igreja individual, é responsável por discernir a sua busca pelo avivamento genuíno e verdadeiro. Então, eu acredito que se você está propôs no seu coração, quando foi oferecido este ambiente de palestras à igreja, trazendo as cartas de Apocalipse, você falou assim: eu não vou perder uma. Você está procurando um avivamento genuíno. Cada dia mais que eu me alimento da palavra, eu me fortifico. Então, quando Deus se agrada, veja bem, fala assim a palavra do Senhor: esteja vigilante. Esteja vigilante, no versículo de número 2, esteja atento, conforme a versão bíblica. Vigilante e atento é o estado de quem permanece alerta, de quem age com preocupação para não correr risco. Vigilância refere-se ao arrebatamento da igreja. Aqui, 2 vezes, o Espírito diz ao pastor da igreja: vigilantes. E lá no versículo, na continuação do versículo, ele diz assim, olha, versículo 3, se não vigiardes, virei sobre ti como ladrão, e não saberás que hora virei sobre ti. Igreja de Sardes era uma igreja rica. Nós ouvimos aqui de manhã um conteúdo muito profundo, porém, essa igreja rica, a cidade rica, ela havia sofrido muitos assaltos, muitos ladrões havia nas famílias. Quantos já foram assaltados aqui ou entraram na sua casa? Algumas pessoas. É muito ruim você chegar na sua casa e ver que alguém entrou e você não ter. Fala assim, cerca elétrica, câmera, tudo quanto é amparato, e você fala assim, eles conseguiram deixar uma bagunça a casa, e nós nos sentimos vulneráveis. Então, aqui, o Espírito diz à igreja, referindo-se vigilância e como ladrão, ele está falando sobre o casamento da noiva
com o noivo. O casamento judaico não dá para descrever detalhes por detalhes do casamento judaico em virtude do tempo. Mas existia quando o pai que escolhia o noivo para o seu filho. Então Deus escolheu a você, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E o pai com o filho vem e faz um contrato de casamento. Nesse contrato de casamento ele paga o dote, e não era barato o dote. O dote foi pago, o sangue de Jesus. No ato da oficialização do contrato de casamento, o noivo oferecia uma taça de vinho para a noiva. Se ela bebesse a taça de vinho, era porque ela estava aceitando o noivado. Então o noivo oferecia uma palavra de promessa: eu vou voltar para a minha terra, vou preparar um lugar para nós, vou preparar um aposento. E ele ia junto com o pai, construía na terra do pai, na casa do pai, ele construía o aposento para a lua de mel e assim morar ali na casa. Então ela ficava com o melhor amigo do noivo. O melhor amigo do noivo se faz presente nesta noite, é o Espírito Santo. Ele ficou aqui para cuidar da noiva, preparar a noiva. A noiva ficava com a responsabilidade de manter o seu enxoval, preparar para o dia das bodas, e enfim, quando ela tomava o cálice, isso fala-se da Santa Ceia. Quando nós aceitamos a aliança, nós temos comunhão com Cristo através da Santa Ceia. Então aqui, olha, nós precisamos estar vigilantes. Mas uma coisa interessante, e que a noiva recebia, era um véu. E aonde ela ia, ela tinha que ter o véu. O véu era o destaque, que ela era comprada, ela estava contratada, e ela estava esperando o noivo que já tinha pago o dote pela sua vida. Então ela saía para fora da cidade, mas na cidade, quando todos olhavam, não posso olhar para esta jovem, porque ela é comprometida. E nós não podemos deixar de andar com as vestimentas, com o véu que se chama santidade na nossa vida. Separados, prontos para o arrebatamento, prontos para o casamento. Então quando havia dentro deste evento algo que era romântico, que era o rapto. O noivo vinha à noite para roubar a noiva. Então a emoção da noiva não era ser roubada por alguém que ela não conhecia, mas ela era ser abduzida por alguém que ela já estava aguardando. Então Jesus fala aqui: seja vigilante. Eu vou voltar. Se prepara. A hora eu não sei. O pai que vai dizer. Quando o aposento estiver pronto, eu vou obedecer ainda. Por mais que seja pronto, eu estarei obedecendo a voz do pai. E a qualquer momento, pode ser a meia-noite para mim e para você. A qualquer momento poderá ser a meia-noite para esta igreja maravilhosa. Vigilância. Aí quando nós olhamos para a leitura da ceia, 1 Coríntios 11:30, fala assim: por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e que dormem. Agora o papel da igreja, pastor José Roberto, da igreja de vestes limpas. O pastor precisava motivar aqueles que estavam de vestes limpas, para trabalhar aqueles que estavam doentes. Eu te estou dando uma dica, pastor da igreja. Olha, tem muitos doentes, estão anêmicos, deixaram de tomar a ceia, quebraram a aliança, estão aí, mas precisam se fortalecer. E aí vem, o pastor olha para aqueles que estão de vestes limpas. Eu vou usar o potencial dele. Eu vou usar
O que ele fez para conseguir manter de vestes limpas? Para mostrar que é possível para aqueles que não conseguiram. As mesmas lutas que este passou, aquele também passou. Mas este venceu por quê? Aonde foi o seu esconderijo? Aonde ele manteve as suas raízes? Aonde ele se alimentou? E que conseguiu manter as suas vestimentas limpas? Então vem, esteja atento, fortaleça entre vós os fracos e muitos que dormem. Fortaleça os que estão para morrer. Oh, aleluia. Quando Deus se agrada da igreja, quando a igreja se predispõe ao esquadrinhar do Espírito Santo, quando a igreja abre o seu coração e diz, porque ele fala, eu conheço, e conhecer de Deus é profundo. O conhecer de Deus, pastor João Roberto aqui já deu o ênfase sobre isso, mas eu quero dizer, quando a igreja, ela se rende, quando a igreja, ela se predispõe ao esquadrinhar do Espírito Santo, Salmos 26:2 diz assim, examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. Salmo 17:3 diz, prova o meu coração, visita-me de noite, examina-me e nada achaste, propus que a minha boca não transgredirá. Oh, Deus está se agradando dessa igreja. Olha, Salmo 139:23-24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Oh, quando a igreja deixa-se esquadrinhar, ela abre o seu coração, e o Espírito Santo vem ao seu interior. Porque Apocalipse 2:23 diz assim, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que sou eu aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Porquanto a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante que a espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções de coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Quando eu me rendo, oh, 2 Crônicas 7:14 diz assim, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando a igreja faz isso, vem o vento da esperança, o vento da vida, o Espírito soprando vida, o Espírito soprando vida, o Espírito soprando vida, o Espírito soprando resistência, o Espírito pegando a semente e transportando a semente daqui para lá, o Espírito movendo e dando resistência. Os irmãos da mídia, pode colocar a imagem número 1, por favor. Aleluias.
Falamos aqui da igreja limpa, da igreja que precisa fortalecer. A mídia pode me ajudar a colocar a imagem número 1. Aleluias. Pastor Oséias, por gentileza, o senhor pode ficar, com muito respeito, pastor, o senhor pode ficar de pé aqui? Isso aqui, esta imagem, é um mastro do navio. A história diz, antigamente, pastor Oséias, não tinha o titânio para fazer o mastro. A história diz que antigamente, nos primórdios, para montar uma embarcação, os homens iam nas matas escolher a madeira específica. Pastor Oséias, e eles chegavam lá no meio de muitas árvores, todas entranhadas uma na outra, detectava a árvore, a madeira correta. Pastor Oséias, eles mediam a cubagem, o diâmetro, e falavam assim: ainda não está apta para ser um mastro, por causa do diâmetro. Então, nós precisamos que ela chegue no diâmetro correto. E para isso vai alguns anos. Então eles faziam o quê? Por favor, pastor Oséias, se o senhor puder ficar bem aqui. Eles tiravam todas as árvores em volta. Ficava só o Oséias sozinho. Só o Oséias. Sabe o que acontecia? Eles faziam isso para receber o vento. O vento vinha, o vento sul vinha, envergava aquela árvore que estava só, porque antes ela tinha um monte de companheiro, ela não podia se envergar, o vento, as árvores seguravam o vento, mas quando ela estava sozinha, ela envergava para cá. Mas cada envergada que ela dava, ela voltava um pouco mais resistente, e ela voltava para o seu plumo. O vento norte vinha, ela envergava para o outro lado, e assim foi, pastor. Veja quantos amparatos são ligados ao mastro. Eu vi Deus falando contigo. Eu presenciei. E certamente no meio de muitos tu estava só. Não só porque o Espírito Santo estava contigo. Olha só a segunda imagem. Um monte de navio parados, com seus mastros. Olha o tanto de amparatos que vão no mastro do navio. A terceira imagem. A terceira imagem, por favor. A de família precisava de um mastro resistente. E o Senhor foi forjado, preparado para este momento. E agora, o vento de vida está soprando sobre esse navio, a de família. E muitos, obrigado pastor. E muitos, tem mais mastros aí, tá? Talvez você não está sendo um mastro dentro da sua casa, mas você pode ser um mastro dentro da sua família. Talvez ainda não chegou o tempo, você está recebendo vento, estou só, não aguento mais. Mas Deus está te preparando para que você leve, conduza a igreja da salvação, o barco da salvação, igreja de família, já está estendendo, já está içando as velas, e o vento do Espírito de vida está soprando sobre ela. Quantos podem glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluias.
Oh, aleluia. Mortos. João 11, 42 e 43. Este barco que estava aqui, tomando rumo, vocês viram os aviões da Força Aérea Americana tentando sair do enrolou, não é língua estranha não, errei mesmo. Olha só, o navio, o barco saindo, quantas pessoas queriam sair ou entrar no avião para salvar a sua vida. E esse barco aqui não pode sair, ele tem que andar, ele tem que navegar na orientação do Espírito Santo, porém ele tem que olhar, porque na igreja de Sardes há mortos e não podemos deixar para trás. Mas o que devo fazer então? João 11, 42 e 43, eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão, para que ao que está em redor, para que creiam que tu me enviastes, Jesus dizendo. E dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Lázaro morto, guarda isso. Depois de 4 dias, Jesus chega ao túmulo de Lázaro. Olha só, tirai a pedra. A pedra somos nós que temos que tirar. Eu lembro, há uns anos atrás, mais de 15 anos, um dia alguém dentro de casa estava cantando... Como o farol que brilha à noite, taraná. E eu cheguei com uma brincadeira. E aquela brincadeira minha custou muito caro. Eu entulhei aquela pessoa que estava cantando. A minha atitude entulhou dentro da minha casa. Pedi perdão, mas nunca mais ouvi aquele louvor através daquela boca. Talvez nós estamos matando dentro de casa. E precisamos. A igreja de família veio para mudar esse quadro. Ela está trabalhando para mudar esse quadro. Após tirarem a pedra, o aroma da vida, Jesus, na porta do túmulo, o aroma da vida vem e adentra ao túmulo. Jesus diz, Lázaro, sai para fora. Tirar a pedra é com a igreja viva. Desatar as faixas é com a igreja viva. Pois bem, 4 dias, entenda isso. Esdras 3:3, de maneira que me discernia, de maneira que não discernia o povo as vozes de júbilo e de alegria, das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes, que o som se ouvia de muito longe. Veja só, o povo de Deus, eu quero resumir aqui por causa do tempo. O povo de Deus foi para o Egito. No Egito, Deus trouxe a libertação a este povo. Moisés, 40 anos no deserto, Moisés estabeleceu a arca. Deus deu a escritura da terra para este povo. Em Canaã,
nós vemos aqui que Saul, o povo deixou de querer a arca tipificava presença, e então eles deixaram a presença e queriam reis. Por quê? Porque eles viam todas as nações, tinha um rei que ia diante a guerra, mas eles não queriam levar a arca, porque a arca, toda a guerra que existia, que as cidades vizinhas estavam guerreando e que estavam perdendo a guerra, vinha até Israel e pedia para que Israel lhes ajudasse. Então Israel de prontamente ia ajudar na direção de Deus. Então os sacerdotes colocavam a arca no ombro, e os levitas com as suas harpas e cantavam, iam diante a guerra, e com o louvor dos levitas as batalhas eram vencidas, porque a presença era real, Deus presente. Então em Saul, Deus estabelece o reinado por pedido do povo. Olha só, então quando Samuel vai a Deus, diz: olha Deus, esse povo não quer mais nada, não é com você, Samuel, é comigo, então eu vou dar o rei. Deus deu o rei, então Deus estabelece a arca com Moisés. O rei, a soberba, na época de Saul, ele perde o seu reinado. Veja só, ele perde o reinado, aí vem Davi. Deus ama Davi segundo o seu coração, e a dinastia vem. Davi constrói os muros. Muros significa proteção, segurança, privilégio. Olha só, nós vemos que depois vem Salomão. Salomão estabelece o templo, e o templo significa orgulho. Então o orgulho da nação de Israel era sair das quatro cantos da sua nação, subir a Sião para prestar um culto de adoração. Porém, um dia foram levados cativos por causa da sua desobediência. Foram para a Babilônia. Na Babilônia, não tinha mais prazer de cantar. Na Babilônia, eles penduraram as suas harpas no salgueiro. Na Babilônia, eles cantavam os hinos de Davi, mas só com as vozes. E as pessoas da Babilônia pediam: canta aqueles hinos que vocês cantavam na guerra lá, e canta aqueles hinos da sua nação. E eles cantavam, e Deus se manifestava mesmo lá no cativeiro na Babilônia. Sabe o que acontecia? Quando morria um hebreu, o pai de família pagava alguém para levar o defunto e jogar no vale. Ele não enterrava, porque os hebreus não podiam se aproximar de um defunto, no máximo a distância de 50 metros. Então eles lançavam os defuntos no vale, porque eles criam que a fé, a esperança que os hebreus tinham de sair dali, que até aqueles que estavam ali, que morressem, poderia vivificar, ou ter o avivamento novamente, e voltar a viver. Então eles lançavam no vale, não enterravam, e esperavam. O primeiro dia, o pai de família ia com a sua família até a beira do vale, aonde foi lançado o defunto. Então, no primeiro dia, o que acontecia? Vinha o corvo furava os olhos, comia as massas cefálicas. E o pai disse: mas ainda não ressuscitou, não teve vida, mas ainda existe o segundo dia. Voltava para sua casa, no segundo dia ele vinha, e quando acontecia que no segundo dia aparecia as águias começavam a abrir as vísceras do corpo, e comia as vísceras, e no final da tarde começavam a aparecer as hienas, e as hienas comiam toda a putrefação que existia no corpo, e ficava só os ossos. Mas o pai de família, ele tinha a esperança de um hebreu estava no tutano. Eles tinham esperança que haveria vida, ainda que morresse, até no terceiro dia poderia ressuscitar. E então, no terceiro dia, ele aparecia na beira do vale, e o quebrantoso, que era uma ave que quebrava os ossos e comia tutano, era especialista em quebrar os ossos e comer o tutano. Aí o pai de família dizia no final do terceiro dia: não há mais esperança.
Oh, aleluias. Tem um louvor que diz assim. Aleluias. Tem um louvor que diz assim. O que posso ver, se não um vale de ossos secos? O que posso dizer, se já foi a esperança? É esse Pai. Nossa vergonha foi exposta debaixo do sol há muito tempo. Saíram, estavam exilados. Se foi alegria, não há espírito, não há palavras. Mas Deus entra em cena e chama Ezequiel, filho de sacerdote. Filho de sacerdote não poderia tocar em ossos e nem em defunto. Sansão tomou um prejuízo grande, tomou um golpe grande porque ele foi tocar em defunto. Mas, vamos lá, não podia tocar em defunto. E o que Deus disse para Ezequiel? O que você vê, Ezequiel? Eu vejo um vale de ossos secos. Então profetiza. Profetizou. Vem vento dos quatro cantos. Olha só. Profetizar, declarar, ministrar é com você. Agora a ação de Deus. Os ossos vêm de todas as partes. Dentro da anatomia existe, os menores ossos são bigórnia, martelo e estribo. Estão aqui, no ouvido. Profetizou a voz da vida. Olha, eu não sei onde estava cada osso, o quanto tempo, mas começou a se agrupar, se levantar, se estruturar num exército. Eu não sei se você está vendo, mas eu já estou vendo um grande exército. Grande. De pessoas que estavam nos quatro cantos dessa cidade, que estavam desnutridas, pessoas anêmicas e até mortas espirituais. Pessoas que receberão a orientação do Espírito Santo. Olha só. Não tinham a esperança. E Deus levanta um exército grande e extremo. Sabe o que aconteceu? Veja só. Rei Ciro. Fala assim: eu vou preparar um lugar para adoração para esse povo. Mas não vai ser aqui na Babilônia. Vai ser em Sião. Olha só. E quando aquele povo disse, olha, Ciro fala assim, olha, aqueles que desejarem voltar para Sião, pode voltar. Era opcional voltar para Sião. Voltar para Sião quando tinha templo, que era o orgulho de adorar. Quando tinha muro, que tinha proteção, era bom. Quando tinha altar, era bom. Quando tinha músico, era muito bom. Mas agora está destruído. A base, os alicerces estão destruídos. E agora como fazer? Mas levanta entre os hebreus e os seus serviçais, os seus contratados 50 mil pessoas e voltam para Sião. Chegando em Sião, eles olham para a poeira, eles olham para os destroços e começam a chorar. A decepção, porque voltar, se arrepender, muitas vezes vai causar uma decepção, mas o arrependimento, a Bíblia diz que o arrependimento segundo Deus gera vida, mas segundo o homem gera morte. Então arrependimento, voltar não é voltar para a vida. E 70 dias chegaram, e aquele povo, cada um foi para seus locais, e depois de 70 dias, Josué pensou, vamos fazer o quê? Vamos começar o quê? Nós não temos base, nós temos alicerces, nós não temos muros. Abraão começou com o quê? Quando Abraão chegava na cidade, ele começava com o altar. Então edificaram um altar para o sacrifício. Então toda a nação começou a ouvir: olha, tem altar,
Tem altar para sacrifício. Então começou a nascer a esperança. Vamos para Sião, porque tem altar para sacrifício. Aqueles que tinham as suas harpas. Agora Josué falou: vamos fazer conforme o rito, vestidos decentemente. Agora vamos oferecer os sacrifícios. Vamos os músicos sacerdotes aqui. E quando eles ofereceram o sacrifício diante do altar, eu vejo um altar que foi edificado. A de família tem um altar, e este altar está recebendo sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Oh, aleluias. Jesus se coloca diante do túmulo de Lázaro e fala: vem para fora. Eu não sei como tu estás nesta noite, como tu chegastes aqui, mas a voz de Jesus vai até o teu coração. O Espírito Santo leva o aroma de vida a você. Ele está aqui soprando o vento para te fortalecer. Ele está aqui dizendo que tem um altar pronto para te receber. Ele está dizendo que o altar foi restaurado. Ah, mas eu estou só o pó, não tem problema. Deus recebe. Olha só o que diz a palavra aqui. De maneira que não conseguiam discernir a voz de júbilo dos mais velhos, porque eles lembravam da estrutura, e agora eles poderiam recomeçar. E nesta noite é uma noite de recomeço para você. E você vai ser o canal de profetizar nesta noite. Os nossos músicos podem nos ajudar, por gentileza. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Oh, aleluias. Posso ouvir o som do avivamento Dos quatro cantos de Campo Grande. Dos quatro cantos. dando vida. Ressuscita, que posso ver, se não um vale de ossos secos. Posso dizer, se já se foi a esperança. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, muda a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita. Escute. A terra que está Levanta a sua mão para o local, ou para alguém, para a sua família, para algum local, e ministra a vida sobre essa pessoa. Se ela não está aqui, ministra sobre ela. Ministra sobre o seu filho vida. Ainda há esperança. A igreja viva ministra agora.
Ó Senhor, o sono avivamento. Pastor Oséias, A multidão não eu não acreditava, já tinha perdido a esperança, ressuscita. mas passou o pastor Enéas Padilha aqui e disse assim: vamos em Corumbá comigo que eu preciso ir à Bolívia, vamos me ajudar a dirigir e tal. Fui com ele em companhia, até o senhor me perguntou se eu estava aqui. Participei do culto lá na Bolívia. Ele disse assim: olha, está aqui um pastor amigo nosso, o pastor tem dom da cura, o pastor tem... Eu falei assim: ah, meu Deus do céu, o que é isso, pastor? Deixei eu quieto aqui no meu lugar. Aí quando eu chego aqui, o pastor Oséias fala assim: pastor Odinei, o senhor pode ministrar lá na igreja da Guaicuru? O senhor pode fazer um favor? Sim, pastor. Chego lá, ministrei a palavra. Eu vi que o dirigente da congregação estava angustiado, mas tudo bem, ministrei a palavra. No final do culto, ele desceu o púlpito e pediu para orar por ele. Então peguei o óleo, ungi, e quando ungi, a igreja orou. Não aconteceu nada, vim embora. Aí, participando da reunião de obreiro, ele vem aqui na frente e fala assim: o pastor Rudinei esteve pregando lá na congregação, estava, parece que era para ter um infarto, uma coisa assim, mas Jesus me curou através daquela oração. Sabe o que quer dizer isso, pastor Oséias? O senhor está proporcionando exercício e fortalecimento das pessoas que precisam estar ligadas ao mastro. O senhor está proporcionando exercícios. E este convite aqui eu tive que exercitar. Mas eu quero dizer para você: ressuscita. Você que pendurou sua harpa no salgueiro, vale de ossos secos ficou para trás. Esperança, o altar está pronto. É momento de adorar, é o momento de glorificar, é o momento de sacrificar. Tire esses poucos minutos que resta para adorar ao Senhor nessa noite. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, pronto a respirar. Posso Tem alguém para Jesus nessa noite? Levanta-te dentre os mortos, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Você que está morto espiritualmente, Deus te trouxe aqui essa noite para te ressuscitar. Glória a Deus. Saia do seu lugar, venha receber a oração. Nós vamos orar por você. Glória a ti, Jesus. Alguém que entrou essa noite e precisa de ressurreição. Você não tem força para nada mais, não consegue mais caminhar, não tem mais esperança, mas o Espírito de Deus diz ao seu coração: volte, venha, venha. Alguém está vindo, pode vir aqui à frente.
Glorifique e exalte o nome do Senhor. O Senhor está ressuscitando os seus sonhos. Há pessoas essa noite aqui que não sonham mais, perderam a esperança até de viver. O inimigo colocou um espírito de depressão na sua vida, mas o Espírito toca na sua vida essa noite. Saia do teu lugar e receba vida. Glória a Deus. Há mais, gente. Há mais. Vem mais para cá, por gentileza. O Senhor está ressuscitando sonhos aqui. Glória a Deus. Me canta labanais. Glória a Deus. Nós vamos orar, mas ainda tem mais. Tem mais pessoas que precisam de vida. Venha. Só tá os ossos, viu? Só os ossos. Tá vindo, mas o Senhor está salvando, está transformando, está renovando vidas, está ressuscitando mortos. Se o teu casamento está morto, Ele quer ressuscitar hoje. Viu? Confie no Senhor. Tem mais outras pessoas aqui para Jesus. Estenda a sua mão, nós vamos orar. Vamos orar e abençoar a vida dessas pessoas. Agora é a hora daquele, viu o navio? Todo mundo junto. Vamos unir a nossa fé, irmãos, as nossas vozes em oração. Vamos levantar um clamor. O Senhor está curando aqui, viu? O Senhor está curando. E você vai contar o testemunho. Cura física mesmo. E também emocional. O teu emocional está dilacerado. Mas o bálsamo de Gileade está sendo passado no seu coração essa noite. Levante a mão. Pai eterno, louvamos o teu nome pela tua palavra, Senhor. A tua palavra com muita propriedade foi ministrada. E nós recebemos essa palavra em nosso coração com alegria. Apesar de ser uma palavra dura, mas a tua palavra diz que o Senhor corrige aquele a quem o Senhor ama. Nós somos amados do Senhor, por isso que o Senhor está nos corrigindo. Nós ministramos vida, Senhor. Que sonhos sejam restaurados, motivações, alegria, a esperança verdadeira aconteça nesses corações. Que o teu Espírito Santo proteja a mente, o coração, a alma de todos esses que vieram aqui à frente, porque eles manifestaram a sua fé. Eles deram um passo de fé, porque foram corajosos e foram motivados por ti. Abençoe e renove as suas forças. E dê vida, e vida com abundância. É a nossa oração intercessória e abençoadora. Nós clamamos a ti também, Senhor, em favor dessa igreja, da tua amada. Abençoe a vida de cada um dos teus filhos. Concede a tua paz, concede a tua alegria, concede a tua segurança. Dê a cada um dos teus filhos uma semana de bênção, de vitórias e de conquistas.
Nós expulsamos toda seta maligna lançada contra os teus filhos. Que haja a tua proteção, Senhor, a tua igreja, a tua amada. Que todos tenham saúde plena, vigor físico, saúde mental e espiritual. Nós clamamos em favor dos teus filhos. Que essa cidade, a cidade de Campo Grande, seja uma cidade abençoada e que cada um de nós façamos a diferença, sejamos a diferença. Que haja empregos aqui nessa cidade abundante. Que os teus filhos possam desfrutar de prosperidade financeira, material. Mas que, sobretudo, nós sejamos prósperos espiritualmente. É o nosso clamor, é a nossa oração, e fazemos em nome de Jesus. Uma salva de palmas a Jesus. Deus abençoe vocês.